Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja no nosso meio, irmãos. Nós estamos fazendo este programa para que as pessoas tenham o hábito de ouvir a Bíblia e aprender o que a Bíblia diz, para conhecer a verdade e a verdade vos libertar, certo? Por isso que nós estamos fazendo esse programa, para que você possa escutar, já que você não quer ler, mas que você escute. Nós vamos ler a criação de Deus, como Deus criou a terra, como Deus criou os céus. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 1. E foi assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, meu irmão, você está vendo aqui que a terra está vazia, não tem forma. Por quê? Porque Deus não tinha criado a porção seca, Deus não tinha criado os animais, Deus não tinha criado os peixes, Deus não tinha criado o homem, Deus não tinha criado os animais nem as árvores. Quer dizer, estava sem forma. Mas aí, a proporção que Deus foi criando forma a terra. Por isso que a terra está vazia. Agora nós vamos ouvir o resto na voz do irmão André. Vamos ver o que vai acontecer. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Vocês estão ouvindo aí, irmãos, que a Bíblia está dizendo que Deus criou a luz e Deus criou as trevas. E ele fez separação entre a luz e as trevas. A luz ele chamou de dia e as trevas chamou de noite. Mas existe uma doutrina maligna no mundo que quando passa 1 minuto da meia-noite, já é o minuto do dia que ainda vai chegar. Quer dizer, o dia não nem chegou, mas já chegou o minuto do dia. O dia é luz. O dia é luz. Não é trevas. Noite é noite, dia é dia. Então, o dia tem as suas horas. E a noite também tem as suas horas. A noite tem 12 horas. O dia tem 12 horas. Cada um com as suas horas. Porque Deus fez a separação. Vamos continuar lendo a Bíblia para que você aprenda a ouvi-la. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom.
E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Vocês estão ouvindo aí, irmãos, que agora começou a ter forma, a ter formato a terra. Antes era só trevas, agora tem a luz. Antes era só água, agora tem a porção seca. Antes não tinha nada, agora a terra já está produzindo ervas verde. A primeira cor que aparece falada no mundo foi a cor verde. Quer dizer, já está criando fórmula, toda a terra já está criando toda uma estrutura, toda uma maravilha que sai da boca de Deus e que a terra vai produzindo. Vamos continuar lendo a Bíblia, porque o programa é Lendo a Bíblia com você, para que você aprenda. Vamos escutar na voz do irmão André a continuação. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Vocês estão ouvindo, meus irmãos, que o Senhor criou dois grandes luminares. Um a gente chama de sol, o outro a gente chama de lua. Existe uma doutrina maligna no mundo que diz que o sol tem a luz própria, mas que a lua não tem a luz própria, que o sol é que ilumina a lua. Errado. Deus criou com perfeição as coisas. Assim como ele deu ao sol luz própria, ele também deu a luz própria para a lua e para as estrelas. Então, o sol, ele tem o comando de governar o dia. Nós estamos baseados o dia pelo sol. E a noite nós estamos baseados pela lua. Quer dizer, a lua ficou para contar as semanas, os meses e os anos, e servir de orientação para os navegantes, para aquelas pessoas que viajavam, né, pelo mundo. As estrelas também serviam de orientação para que eles não se perdessem. Então Deus criou toda esta maravilha e colocou no céu para que servisse de sinais para o homem. Vamos continuar ouvindo. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. É uma maravilha, né? Agora a terra já tem uma porção de coisa. Já não está mais vazia. Já não está mais sem forma. Agora já tem os peixes, já tem as ervas. Agora já tem todo o movimento na terra, né? A maravilha de Deus que ele criou para o homem está se formando através da voz dele.
É uma maravilha isso, né? A criação de Deus. Vamos continuar ouvindo na voz do irmão André. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e de toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, 6 voãos para mantimento, e todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que é a alma vivente, toda a erva verde, lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vocês estão ouvindo, irmãos, como Deus criou todas as coisas. A gente está ouvindo que a Bíblia diz que Deus criou conforme a sua espécie, né? Quer dizer, macaco vai gerar macaco, manga vai botar manga. Mas tem uma doutrina maligna que diz que o homem inventou, que foi se evoluindo. Foi evoluindo. Quer dizer, macaco foi gerando homem, manga foi botando coco, e assim foi. Só que isso é uma mentira maligna. Deus está dizendo aqui que é conforme a sua espécie. Uma águia não pode gerar um pombo. Uma baleia não pode ter um jacaré. É tudo conforme a sua espécie, como Deus está dizendo. Tanto os frutos, como os animais, como o homem que Deus criou, é conforme a sua espécie. Tudo é conforme a espécie que Deus criou. Assim está escrito, e assim é. Não pode evoluir. Um evoluindo e produzindo o outro. Não pode. Se uma cabra raça com um carneiro, né? Ele vai produzir um animal, só que dali não passa. Como bem, a égua, ela raça com o jumento e ela produz o burro. Ou então a burra. Ou então a mula. Só que dali não passa. Não produz mais. Porque é conforme a sua espécie. Não vai avante. Mas o homem e Satanás tenta desfazer as coisas de Deus, dizendo que foi se evoluindo. É mentira. Isso é uma mentira do Satanás. E outra coisa, nós estamos ouvindo aqui que Deus criou o homem e abençoou. E tudo que ele fez, ele abençoou. E tudo que ele fez, ele acabou no sexto dia. E no sétimo dia, descansou. Agora imagina, irmãos, se essa história parasse aí. Se ela parasse aí. Se esse capítulo 2 não explicasse
como foi que Deus tinha criado o homem, né? Como foi que Deus tinha feito, né, o homem? Como é que a gente ia saber que o homem tinha vindo do pó da terra? Como é que a gente ia saber que o diabo tinha feito a Eva e o Adão pecar? Como é que a gente ia saber que existia o Satanás? Se o capítulo 2 não explicasse a criação de todas as coisas. Então, agora nós vamos ouvir, na voz do irmão André, continuando lendo a Bíblia, a explicação das coisas que Deus criou. Porque até agora não foi explicado, mas agora vai ser explicado a criação do Todo-Poderoso Deus Adonai. Leia, irmão. Gênesis capítulo 2, versículo 4. A formação do jardim do Éden. E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E o nome do primeiro era Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Itequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você está ouvindo, irmãos? Deus disse para o Adão comer de toda árvore do jardim, só não a do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus deu a ordem para o Adão, onde estava a Eva? Ela estava perto dele? Ela também ouviu a ordem? Aonde estava a Eva? Deus já tinha criado a Eva? Aonde estava ela? E o jardim, ele é colocado no Éden. Éden é o local. Então Deus criou esse jardim no Éden, que é o território. Mas a pergunta é: onde é que está a Eva? Deus já tinha criado. Vamos ver e ouvir onde está a Eva. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus,
os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Olha, vocês estão ouvindo que Deus trouxe os animais para o Adão botar o nome. E todos os animais que Adão colocou o nome, até nos dias de hoje, para sempre, vai ser o nome que Adão botou. Mas existe uma doutrina má que o Satanás inventou, que o Adão era igual um macaco. Não tinha sabedoria, vivia em caverna. Adão e sua descendência, que andava de 4 pés e depois foi subindo. Isso é uma mentira maligna. Porque Adão, quando Deus criou Adão, já criou com sabedoria. Para ele botar o nome nos animais, para ele ficar observando. Tudo isso Deus fez com Adão. Deus fez o Adão com sabedoria. Não foi como um macaco, como diz essa doutrina maligna. E Adão pôs o nome a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Você está vendo agora onde estava a Eva? A Eva estava na costela. Quando Deus deu a ordem para o Adão, Eva não estava criada. Por quê? Porque Deus deu a ordem para o Adão, porque o Adão era o cabeça. Então o Adão passou para Eva, para que Eva pudesse obedecer a voz dele. Mas na hora H, a Eva não obedeceu a voz do Adão. Ela obedeceu, foi a voz do maligno. E por isso caiu. E trouxe a Adão, e disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, para você ver, não existia maldade, né? Não existia maldade entre eles. Era como os animais. Os animais estão todos eles nus, mas eles não têm maldade, né? E a Eva e o Adão também estavam nus, mas não tinha maldade. Mas a proporção que eles comeram, aquilo que Deus disse para eles não comerem, eles passaram a enxergar um ao outro com outros olhos e passaram a desejá-la e ter maldade nas suas mentes. Leia. Gênesis capítulo 3. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeste, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher
que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Você está ouvindo que a Eva combateu com Satanás. Eva tinha ouvido do Adão que ela não poderia comer daquele fruto que Deus tinha proibido. Ela combateu. Mas só que Satanás falou uma palavra que fez a Eva balançar. Ele disse para ela que ela seria igual a Deus. Ela quis ser igual. Como ele também quis ser igual a Deus. Por isso que ele caiu e por isso que ela caiu também. Quer dizer, o desejo de querer ser. Cuidado com esse desejo de querer ser, de querer ter. Muito cuidado, porque pode levar à destruição. Vamos ver o que vai acontecer. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e gozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz zoar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todo o dia da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do